Eu tive a brilhante ideia de ler esses 2 livros famosinhos no TikTok, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem mal deles, mas eu não sabia muita coisa, então eu pensei, tenho que ler pra poder falar mal com propriedade, né? E eu aproveitei e vi que os 2 estavam disponíveis no Kindle Limited, então eu pensei, essa é a minha chance, vou pegar esses 2 livros e vou falar o que eu acho. E, assim, nesse primeiro livro que eu vou falar, que é A Thousand Boy Kisses, eu já tinha ouvido falar bem mal desse livro, então eu já sabia basicamente toda a história, mas mesmo assim eu não queria julgar sem ter lido antes, né? Então eu falei, não, vou pegar esse livro, vou ler até o final e vou dar a minha opinião, vou falar o que eu acho, o que eu achei dessa leitura. E, assim, esse livro foi ridículo e foi muito longo, porque assim, os capítulos são absurdamente longos. Eu não sei qual foi a necessidade dessa mulher escrever capítulos tão longos, porque eu só queria que aquela história acabasse logo, porque é uma história adolescente e, assim, se eu tivesse uns 12, 13 anos, eu teria me descaralhado de chorar com essa história, mas não foi o caso, né? Porque eu tenho 23 anos, então, assim, essa história foi só mais uma baboseira adolescente que poderia ter sido retratada de uma maneira muito melhor, mas não foi, e eu vou explicar ponto por ponto por que eu não gostei dessa história. Como eu li esses 2 livros no idioma original, que foi o inglês, eu não vou falar aqui sobre a tradução, porque eu já ouvi falar que nesse primeiro livro, A Thousand Boy Kisses, a tradução é meio ruinzinha, tem umas palavras que não fazem sentido, então eu não vou me estender muito sobre a tradução. Mas o livro, ele vai começar com essa menina, a Pop, que primeiramente eu já quero começar falando mal desse nome, porque é tanto nome pra colocar. Vai colocar o nome da menina de Pop, que sinceramente é nome de cachorro, tipo princesa ou belinha, sabe? Cara, é muito nome de cachorro. Eu fiquei chocada porque que a autora escolheu esse nome Pop, é muito feio. Eu não superei esse nome ainda. Eu acho muito feio, sinceramente. É tipo aquele livro da Colleen Hoover que ela decidiu colocar o nome da filha dela de Emerson. Assim, não fez sentido nenhum, mas enfim. Aí tem a Pop, ela tem uns 5 anos de idade. E o começo do livro começa com o Ron, que é um menino norueguês, ele também tem 5 anos. E ele tá super bravinho, discutido com a mãe dele, porque ele se mudou para os Estados Unidos. O pai dele tem um trabalho que... Eu não sei muito bem o que é o trabalho do pai dele, mas ele foi transferido da Noruega para os Estados Unidos. Então agora eles vão ter que morar lá na Geórgia. E ele conhece a Pop, né, que vai ser a vizinha dele. Então, a casa dele é de frente, a casa do Rooney é de frente pra casa da Pop, então eles vão ser vizinhos. Ele tá muito putinho, com 5 anos de idade, discutindo com a mãe dele, porque ele se mudou pros Estados Unidos e ele não queria ter se mudado de jeito nenhum, ele tá super revoltado, até que ele vê a Pop, e ela vê ele ali, e ela começa a falar com ele, fala, oi, não sei o que, você é novo aqui, vamos ser amigos, e a partir daquele momento, eles viram BFFs inseparáveis. Só que aí, quando a Pop tem uns 8, 9 anos, se eu não me engano, eles também têm a mesma idade, ou o Ron é um ano mais velho que ela, mas enfim, isso não importa muito, eles têm praticamente a mesma idade. A Pop descobre que a avó dela tá morrendo. Então, os pais dela vão buscar ela na escola mais cedo pra ela poder se despedir da avó dela. E aí que começa o ponto principal do livro, porque a avó dela dá um jarrinho pra ela cheio de papeizinhos cortados em formas de coração, dá pra ela e fala: minha netinha querida, a vovó tá morrendo, então eu quero que o meu desejo pra você é que você preencha esses papeizinhos cortadinhos em formato de coração que estão nessa jarrinha com 1000 beijos de garoto. Então você vai escolher um homem ali pra você beijar pra toda a sua vida e cada beijo especial você vai colocar nessa jarrinha. Pois é isso. Esse é o desejo final da avó da Pop que tá morrendo, né? Porque é uma coisa super realista. Uma avó dá fazer esse desejo pra a netinha dela de 9 anos, falar, vai, beija geral e anota aí no pote. Cara, primeiramente isso não faz sentido nenhum, isso é muito, não é nem um pouco realista, que vó vai dar um presente pra neta falando beija um monte aí e anota nessa jarrinha. E também porque ela já tá falando que a menina vai ter que se comprometer com uma pessoa pro resto da vida e vai ter que dar beijos nessa única pessoa que vai ser os beijos especiais, tipo assim,
E ela vai ter que fazer isso na adolescência, claro, né? Porque ela não vai fazer isso sendo criança. Eu pensei, e eu tava errada, porque ela começa já a beijar com 8, 9 anos de idade pra preencher ele no pote. Porque ela conta isso pro Rooney e ela explica que, né, vai ter que beijar um garoto pro resto da vida e ele já fica muito puto. E isso é outra coisa que me incomodou no livro inteiro, porque esse menino, já uma criança, ele é muito machista, cara. Ele fica super putinho que ela vai ter que beijar um cara e ele fica, não, você não vai beijar mais ninguém, eu vou te beijar e você vai preencher aí no seu pote o primeiro beijo, vai ser meu. Então, ele fala, esses lábios vão ser seus e os seus lábios vão ser meus, tipo, com 8, 9 anos de idade, sabe? Não faz sentido nenhum. E eu esqueci também de falar que no começo do livro, a Poppy, quando ela é criança, né, quando ela tem uns 5 anos de idade, ela fala pro Ronnie que ela ama aventuras, que ela gosta de brincar nas aventuras dela e tal, só que aventuras são essas? Porque o livro nunca fala isso, né? Ela só fala que ela gosta muito de aventuras, mas que aventuras são essas? Não sei, porque o livro não explica. E esse negócio dos beijos eu achei uma coisa muito bizarra, porque mais pra frente do livro eles vão lembrar as memórias deles ali, eles vão lembrar de quando eles deram os beijos dele com 8, 9 anos de idade. Isso pra mim é muito absurdo, porque eu odeio ver criança com brincadeirinha de namorar, com brincadeirinha de beijar, principalmente quando é um adulto incentivando isso. Então, quando eu li que eles estavam se beijando com 8, 9 anos, eles iam escondidos, quando eles iam pra praia com os pais deles e eles se escondiam pra poder se beijar. Cara, eu achei isso muito... me deu uma agonia, sabe? Porque criança de 8, 9 anos de idade se beijando. Não gostei dessa parte do livro, achei muito feio. Aí, enfim, temos essa parte do machismo aí que eu não gostei. E aos 15 anos de idade, eles recebem uma notícia que vai abalar o mundinho deles completamente, que é que o Rooney vai ter que se mudar de novo pra Noruega, porque o pai dele vai ter que ser transferido de novo pra Noruega, então não tem jeito, eles vão ter que se mudar, porque não tem cabimento um menino de 15 anos ficar sozinho no país, a mãe dele também não pode ficar sozinha com ele, eles têm que voltar todos juntos pra Noruega, e ele fica, assim, putíssimo, porque ele e a Pop já estão namorando, né, como eles são amigos desde criança, eles se apegaram muito, e na adolescência eles começaram a namorar, só que isso vai por água abaixo, já que o Rooney vai ter que se mudar e eles ficam tristíssimos e o Rooney fica assim, desolado, o mundo dele acaba. E outra coisa que me irritou também, porque o Rooney, ele tem nesse livro, ele tem esse negócio de, ai, ela não é como as outras garotas, então, assim, todas as outras garotas do mundo são um saco de bosta pro Rooney e só a que presta é a Imaculada Pop, entendeu? Só ela. E me irrita muito esse machismo dele, porque ele expressa isso quando ele grita com a mãe dele, falando que... Porque a mãe dele fala que quando eles se mudarem pra Noruega, o Rooney vai seguir a vida dele normalmente, né? Ele vai ter que tocar a vida dele, vai esquecer a Pop, vai namorar outra garota. E nisso ele fica muito puto e fala que ele não vai flertar com qualquer vadia. Se ela acha isso, ela tá muito enganada. Então, assim, chamar as outras mulheres de vadia só porque ele quer ficar com a Pop. Então, assim, outra coisa que eu achei o cúmulo do ridículo. E ele fica muito puto, começa a escutar My Chemical Romance no talo, fica muito triste, muito abalado. E ele vai ter que contar pra Pop, né? E ele não tem muito tempo pra fazer isso, porque o pai dele conta isso pra ele em um dia e eles já vão ter que se mudar no outro dia, de manhã, bem cedo. Então, a vida deles tá completamente arruinada por causa dessa separação. Esse comportamento do Rooney me irrita muito, porque ele vai passar o livro inteiro culpando o pai dele por essa mudança, só que, cara, teu pai não tem culpa, ele tá seguindo ali as normas da empresa, o que ele pode fazer, sabe? Não é culpa do pai dele, eles vão ter que se mudar por um tempo indeterminado, talvez seja 1 ano, 2, 3, eles não sabem quando eles vão voltar de novo pros Estados Unidos, então é um tempo indeterminado aí que eles vão ter, e ele vai ter que falar isso pra Pop, ele fala isso, e eles falam que eles vão ter que se namorar à distância, né, se corresponder por WhatsApp, por e-mail e tal, e nessa noite eles ficam juntos, porque eles até então não tinham feito o coito, né, digamos assim, porque a Pop falou que ela já estava preparada há muito tempo, só que como ela achava que eles tinham tempo suficiente para fazer isso, ela estava esperando, só que como ele ia se mudar no dia seguinte, então ela resolveu adiantar o negócio aí, né, então essa é a noite mágica para eles, no dia seguinte ele vai ter que ir embora e eles vão começar a namorar por a distância mesmo, por WhatsApp, por e-mail, e isso dá certo por uns 2, 3 meses, até que do nada, depois desses 2, 3 meses, a Pop some, ele não tem mais notícia dela, ele pergunta pros pais o que aconteceu, e os pais só falam que eles tiveram que se mudar, a família da Pop teve que se mudar pra uma cidade, um bairro ali, um pouco distante, pra cuidar da tia dela que tava doente, só que ele acha isso muito estranho, porque ela simplesmente sumiu e não deu nenhuma satisfação pra ele, e ela some, tá? Ela some por 2 anos,
sem contato nenhum com ele perde completamente o contato com ela, ele fica completamente no escuro, não tem notícias dela, até que depois desses 2 anos, ele volta para os Estados Unidos. E quando ele volta para lá, a Poppy já se mudou de novo para casa que eles moravam e tudo mais, então assim, eles vão ser vizinhos novamente. Ele tá muito, muito revoltado, ele volta um cara completamente diferente, assim, escutando o NX0 no talo, entendeu? Ele tá super com a vibe super bad boy, tá fumando, tá com um comportamento super agressivo com o pai, então ele volta, assim, um moleque muito, muito revoltado, muito atrevido, muito desobediente, e os pais da Poppy não gostam nada disso, né? Quando eles veem a atitude do Rooney, eles não querem que a Poppy ande junto com ele de novo. A partir de agora, eu vou dar um spoiler muito grande sobre o que acontece, então se você não quer saber por que a Poppy sumiu, por que eles ficaram separados, a partir de agora vai ter spoiler. Se você não quiser pegar, pula para essa minutagem aqui. E o motivo para que a Poppy parou de falar com ele e cortou o contato com ele foi porque ela tá morrendo, ela tá com um câncer, um linfoma de não sei do que, eu esqueci o nome agora, mas é um câncer que não tem mais tratamento. Então ela se mudou para poder fazer esse tratamento, só que depois não tava mais fazendo efeito, e ela decidiu que ela ia só se mudar de novo para a vida dela de antes, ia continuar a escola e tudo mais, porque já que não tinha tratamento, ela ia só viver normal até o dia que ela fosse morrer. Quando ela conta isso pro Rooney, ele fica completamente desesperado, quebra tudo, foge, e mais uma vez o mundo dele acaba de novo, e ele culpa muito o pai, ele continua culpando muito o pai dele, porque ele tirou 2 anos que ele poderia ficar com a Poppy, e ele culpa muito o pai dele por isso, porque agora ela tá morrendo e ele tem pouco tempo pra ficar com ela. Nessa hora, esse livro já tava me irritando tanto, porque você vê que é um pouco de falta de diálogo, né? Ela não precisava ter escondido isso do moleque, porque isso só deixou ele mais revoltado. Então, assim, um pouquinho só de diálogo, sabe? Fez falta um diálogo, né? Aí o Rooney, ele também é fotógrafo, só que depois que ele se mudou, ele parou de fotografar, mais especificamente depois que ele parou de falar com ela, porque ele perdeu toda a alegria da vida dele e ele parou de fotografar. E isso é mais uma coisa que me tira do sério, que é essa dependência emocional que esses 2 pivetes têm, e não tem um adulto pra colocar essas 2 crianças no psicólogo, entendeu? Então, um pouco de diálogo e uma terapia fez muita falta nesse livro, sabe? Cadê os pais? Cadê os pais pra colocar esses moleques numa terapia, no psicólogo, sabe? Isso fez muita falta na história, sinceramente. E o livro todo são só eles 2 relacionando apenas com eles. Tipo, a menina, a Poppy, nunca deu um beijo em nenhum outro garoto, e ele também nunca deu beijo em nenhuma outra garota, então eles ficaram namorando só com eles 2, mesmo quando eles pararam de se falar, eles não se envolveram com mais ninguém. Isso é tão idiota, tão irrealista, porque, porra, cara, tu tá na tua adolescência, tu se mudou pra Noruega, tu não vai esperar uma mina lá da tua infância, por favor, né? Por favor, isso foi muito, muito idiota. A gente sabe que isso não acontece na adolescência, pelo amor de Deus. Não tava mais aguentando essa história, eu só queria que essa mina morresse logo pra esse livro acabar, porque tava muito chato, tinha muitas páginas que nada acontecia, era só eles 2 se beijando e chorando. Eu deixei muita coisa de fora, mas, porque, assim, era um drama que eu já não tava mais aguentando. E aí, esse livro também, ele tem uma pegada religiosa, eu não sei qual é a religião da Tilly Cole, que é a autora desse livro, não sei que religião ela tem, mas fica bem óbvio que esse livro, ele tem uma pegada religiosa, porque a Poppy fica falando, tem uma cena lá que ela fala que eles estão na praia, e ela conta uma historinha pra ele de que tem uma pessoa andando na areia, e aí tem as pegadas dela, e tem outra pessoa andando do lado, só que aí do nada, as pegadas de uma dessas pessoas para de aparecer na areia, só fica aparecendo uma, e daí ela quis dizer que é Deus carregando essa pessoa nos braços em momentos de dificuldade. Tem várias outras passagens religiosas, assim, em que ela diz que ali não é a casa deles, que a casa deles verdadeiramente é no outro plano, é no plano espiritual. A avó da Poppy falava muito isso também, falou isso no leito de morte, que ela finalmente ia se encontrar com o avô dela, então ela passou isso pra Poppy. Então o livro tem essa pegada religiosa, fica bem óbvio isso. Aí beleza, né, chegamos no ponto principal, que é a morte da Poppy, e ela fala pra ele se inscrever na universidade, que ele tem que ser fotógrafo, que é uma coisa que ele gosta muito, que ele não pode desistir disso, e ela também dá pra ele um jarrinho, que foi o mesmo jarro que a avó deu pra ela, cheio de coraçõezinhos cortados, e fala pra ele beijar, fala pra ele dar 1000 beijos de garota, né? Então quando ele estiver na faculdade, pra viver a vida dele e tudo mais. E aí 10 anos se passam e o Rooney tá morto. Não sei do que ele morreu, mas o livro só fala isso, que ele morreu 10 anos depois, então morreu super jovem, não sei do que, porque o livro simplesmente não fala, só fala que ele morreu
assim, acabou, morreu. Não fala do que, e só fala que ele teve uma morte bem, bem rápida e sem dor. E eles finalmente se encontraram no céu, no além, os dois com 17 anos de idade, porque aparentemente o envelhecimento não conta aí quando você vai pro plano espiritual. Não entendi essa parte também. Mas eles finalmente se encontram. E a resolução do livro é basicamente que você nunca vai superar a morte de alguém e que você vai ficar ansiando a sua própria morte para que você finalmente se encontre com a garota dos seus sonhos, lá da sua infância, que morreu, e tudo que você quer é morrer pra ficar junto com ela, finalmente ficar junto com ela. Então, o livro basicamente fala que, né, a única coisa que você espera é a morte pra poder se encontrar com a sua amada. Essa, pelo menos, foi a percepção do livro pra mim, o que eu achei muito ridículo, porque teve vários pontos que a autora não explorou, e também a escrita. O livro todo é muito chato, gente, mas como eu falei, eu li adulta, né? Se eu tivesse lido com 12, 13 anos, seria o livro da minha vida, eu teria chorado muito, eu teria achado o máximo, mas quando você cresce, você vê que essas histórias são meio, sabe, são muito, muito dramáticas, e a autora também não explorou a parte do câncer muito bem, porque eu pesquisei que algumas pessoas, a taxa de recuperação dessas pessoas que têm esse câncer, as pessoas conseguem se recuperar, mas ela preferiu fazer uma história super, super trágica, sem um pingo de final feliz, porque tudo bem, não ia ter um final feliz pra Pop que já tava morrendo, mas porra, tu coloca o moleque pra morrer 10 anos depois, super jovem, só pra que ele se encontre de novo com a mina no além. Isso foi tão, sabe, foi tão feio, foi tão básico, foi tão raso. Não gostei disso nem um pouco. Esse foi o final, foi isso que eu entendi do livro, que você nunca vai esperar a morte de uma pessoa querida, você vai estar pra sempre preso a ela. E considerações finais, não gostei desse livro. Sinceramente, não gostei, sei lá, acho que eu vou dar 1,5 estrelas, 2, porque é só isso que esse livro merece mesmo. Indo agora pro segundo livro, que se chama If He Had Been With Me, que é Se Ele Estivesse Comigo. E esse livro, na minha opinião, não tem nenhum spoiler, porque ele é como se fosse um diário adolescente, sabe, narrado por essa garota. O nome dela é Autumn, outono. Eu acho muito engraçado esses nomes, tipo Autumn, Summer. Enfim, aí a gente tem essa garota que vai falar também sobre uma amizade de infância, só que nesse livro ele também tem essa pegada dramática, assim como o outro, mas ele é diferente por vários pontos, várias questões, mas também é um grande dramalhão adolescente, e assim que a gente começa a ler esse livro, a gente sabe que uma tragédia vai acontecer. Então, no começo desse livro já tem uma tragédia anunciada que envolve um acidente de carro e alguém morrendo, tá? Isso não é spoiler nenhum, tá na primeira página do livro, essa tragédia anunciada. E a partir de então, depois que tem essa primeira página falando desse acidente de carro, a gente vai voltar um pouco no tempo, e esse livro vai falar basicamente sobre todo o ensino médio desses adolescentes. Então a gente tem a Autumn e o Finn, eles também são vizinhos, são amigos desde a infância, e as mães deles são muito amigas, por isso que eles também viraram amigos, porque eles são vizinhos também. E o pai do Finn, ele é ausente, não mora com eles e tal, e pra ele tá tudo bem, ele não é apegado com o pai. E o pai da Autumn, ele é ausente também por causa do trabalho, eles moram juntos, mas ele trabalha muito, então nem sempre ele tá em casa. Ela não liga muito, ela fica mais chateada pela mãe, porque a mãe dela tem depressão. Inclusive esse livro vai tratar sobre temas muito sensíveis que, já adiantando, eu acho que não foram bem explorados pela autora novamente. Mas enfim, essa mulher, ela tem depressão, então várias vezes ela é internada no hospital por causa da depressão dela, e a Autumn fica sozinha, fica preocupada com a mãe, então tem esses temas mais sensíveis. Só que, enfim, né, voltando para os adolescentes, a Autumn, ela é muito bonita, o livro fala que ela é muito bonita, adolescente muito bonita, e o Finn também. E o Finn, ele é um garoto popular, ele é jogador de futebol, ele namora com uma líder de torcida, e a Autumn, ela tem um outro grupinho, tem um grupinho mais popular, mais basicão, que é o Finn, né, que é aquele grupinho do jogador de futebol, líder de torcida e tudo mais, e tem um grupinho da Autumn, que é um grupinho mais alternativo, um grupinho emo. Então eles descoloram o cabelo, eles roem as unhas, usam as roupinhas mais diversificadas, umas roupinhas mais alternativas. Inclusive a Autumn, ela usa uma tiara, uma coroinha, que eu fiquei imaginando o livro inteiro, que é essa tiarinha aqui que a Avril Lavigne usa no livro Smile. Eu tenho certeza que é essa tiarinha, porque as pessoas
pessoas ficam perguntando pra ela por que ela tá sempre usando essa tiara, ela fala que ela gosta, que é o estilo dela. Beleza, então temos esses dois grupinhos diferentes, só que eles são muito amigos desde a infância, e eles têm um negocinho entre eles, sabe? Só que eles cresceram, a partir dos 13 anos de idade, eles seguiram rumos diferentes por causa dessa rivalidade de grupinho de escola mesmo, de panelinha. Então os dois, eles não brigaram, nada aconteceu entre eles, só que eles têm sentimentos um pelo outro guardados dentro deles, que eles não falam, mas que tá muito óbvio. Eu li esse livro o mais rápido que eu pude, porque também eu só tava querendo que acabasse logo, porque o livro tem quase 400 páginas em que nada acontece. E quando alguma coisa vai acontecer, é muito previsível, porque tá óbvio. Então, por isso que eu falo que não tem spoiler, não tem plot twist, não tem nada. É só um grande drama adolescente. Autumn, ela namora um cara chamado Jamie, que também faz parte ali do grupinho de amigos, todos alternativos e tal. E o Jamie é muito bonito, não sei o quê, e eles começam a namorar. Só que esse cara, ele é uma grandíssima red flag ambulante, porque ele fala umas coisas que você fica, mano, que cara estranho, sabe? Ele fica sempre nervosinho quando a Autumn diz que não quer transar, que não tá pronta ainda, e ele fica todo nervosinho, assim, perguntando pra ela quando que vai ser, quando que eles vão fazer e tal. E ela fala que não sabe porque ela não tá pronta, então esse cara é um saco. E tem também uma cena em que ele, sem querer, bate na cabeça dela porque eles vão escorregar. E aí, lá no final, quando eles chegam no chão, ele faz assim com a cabeça e deixa o olho dela roxo, mas é totalmente sem querer, só que depois ele faz uma piadinha, tipo, ai, fala na escola que foi eu que te bati e tal, e ela falou, mas tecnicamente foi você mesmo que me bateu, né, e ele fala, essa é a melhor parte. Cara, que bizarro esse cara, ele é muito red flag. E esses dois pombinhos, eles ficam falando o tempo todo que eles se amam, só que a Autumn, ela fala de um jeito assim, você nunca vai me deixar, né, promete que nunca vai me deixar, e ele fala, não, nunca vou te deixar, eu te amo e tal. Então a Autumn, a gente vê que ela tem essa dependência emocional no cara, e ele não tem, mas a gente vê que ele é amoroso com ela, ele fala que ama ela, só que pela parte da Autumn, a gente vê que ela tem essa dependência, porque ela fala o tempo todo, não me deixe nunca e tal. Essas coisas assim, achei bem bizarra. E outra coisa que me deixou muito irritada nesse livro também, é que a autora, ela coloca temas ali, como, por exemplo, gravidez na adolescência, sexo sem camisinha. Inclusive, a amiga dela, a Andy, ela engravida do namorado, porque eles fazem o coito lá sem camisinha, então é óbvio que vai dar uma merda muito grande, e é colocado ali como se não fosse nada, sabe? A mina fez um negócio com o cara, falou que foi tudo às pressas ali no carro dele, e que, como foi às pressas, eles não usaram nada, e ficou por si mesmo, tipo, como se não fosse dar uma merda muito grande. Óbvio que vai dar, você fez, foi a sua primeira vez, sem nenhum tipo de proteção, cara, e você é um adolescente, óbvio que vai dar uma merda muito grande, né? Pelo menos pra essa menina, teve um final feliz, porque o cara é morto de apaixonado por ela, eles casam no final, tá tudo certo, tudo bem, eles têm um bebê. Então, assim, teve uma gravidez na adolescência, que não foi um tema muito bem explorado, mas mesmo assim foi um final feliz, pelo menos pra Andy. Aí o negócio que acontece nesse livro, por isso que eu falo que não tem spoiler, que é o Jamie, o namorado da Autumn, trai ela com a Sasha, que é uma amiga deles do grupinho. Só que isso fica tão na cara, porque ela fica o tempo todo falando, é porque o Jamie foi ali no cinema com a minha amiga, eles são amigos, eles vão no cinema, e beleza, eu não vejo problema do seu namorado sair com a amiga e ir pro cinema, só que no livro tava muito óbvio que ele tava traindo ela, sabe? Então não teve, quando isso foi apresentado no livro, não teve surpresa nenhuma, porque já tava óbvio que isso ia acontecer. Ele falou que traiu ela porque ele não tava sentindo mais a mesma coisa, que ela tava muito dependente dele, e beleza, tava super óbvio que era isso que tava acontecendo. E essa menina, a Autumn, ela fica muito depressiva no inverno, né? Sempre que tá no inverno, ela fica mais ali, ela fica mais introvertida, e a mãe dela percebe que ela tá com uns comportamentos meio estranhos, porque a mãe dela tem depressão, né? Então ela conhece os sintomas, leva a filha pro médico, a menina tem depressão e ela começa a tomar remédios pra depressão. Isso tudo acontece antes do término dela com o Jamie. Inclusive, ele fala isso pra ela, que ela tá sempre muito depressiva, muito deprimida, e ela fica, nossa, me desculpa se eu tô deprimida, né? O que eu posso fazer? Eu tô doente. Agora vamos pra grande parte em que tudo vai andar pra acontecer e explicar o que aconteceu lá naquela primeira página, porque, como eu falei, o livro começa já com essa tragédia anunciada que só vai se desenvolver faltando, assim, 5 páginas pro livro acabar. Isso me estressou muito durante 400 páginas, cara, porque, assim, é um grande 300 e poucas páginas de um grandíssimo nada pra, faltando 5 páginas, o livro querer me dar essa grande resolução de tudo que acontece. E o que acontece?
o Finn e a Autumn, finalmente, eles conversam, eles compartilham o sentimento que eles têm um pelo outro, eles finalmente falam que eles sempre gostaram um do outro, que eles só seguiram caminhos diferentes, e ele ainda tá namorando com a Sylvie, né, que é aquela menina líder de torcida, só que ela tá fazendo um mochilão pela Europa e ele fala que vai terminar com ela quando ela voltar. Só que aí, quando eles se reaproximam, eles acabam, né, eles acabam fornicando ali sem proteção e a gente já sabe onde isso vai dar se eles fizeram um negócio sem proteção, né, a gente já sabe o final dessa história, mas mesmo assim a autora colocou lá isso como se não fosse nada. E, enfim, eles têm o negócio e no dia seguinte a menina voltou da viagem dela e ele fala, olha, eu tô indo lá falar com ela e vai estar tudo acabado e a gente pode viver felizes para sempre. E ela começa a se sentir mal e ela fala, não, não vai, porque ela tá sentindo alguma coisa, tá se sentindo meio mal e pede pra ele não ir, mas ele vai. E tá nevando, tá chovendo, a estrada tá escorregadia e o grandíssimo explicação do final é isso, né, que ele morre no acidente de carro quando ele vai conversar com a menina. Então, ele conversa com a menina, mas no meio ali do negócio, ele sofre um acidente de carro, a Sylvie fica bem, só que ele morre, né? E é isso, tipo, eles ficaram juntos, não foi nem 24 horas e o moleque morreu. Essa é o final da história. Ela, obviamente, fica muito mal, porque ela não ficou nem 24 horas com o menino que ela gostava, e ela tenta se desviver, né, só que ela não consegue, depois ela acorda no hospital, descobre que tá grávida, inclusive no livro ela fala que, ele vai me perdoar se eu fizer isso, que é quando ela tenta se desviver, só que depois, quando ela acorda, ela fala que talvez ele não perdoe ela se ela se desviver estando grávida, então ela decide que ela não vai mais pra faculdade, porque ela agora tem um filho pra criar, e que finalmente as coisas vão se colocar no lugar que eram pra estar antes. O livro termina com a frase meio assim, que foi como se as coisas finalmente fossem melhorar, mas eu sinceramente não vejo nenhuma luz nesse fim do túnel, porque a mina não ficou nem um dia inteiro com um cara que ela gostava, ele logo morreu, ela tá grávida, se fudeu porque não vai mais pra faculdade, vai ter que criar uma criança sozinha. Então, de novo, a autora não soube explorar vários temas muito sensíveis como depressão, gravidez na adolescência. Simplesmente ela só jogou esses temas ali e não desenvolveu, porque o livro é, assim, como eu falei, 400 páginas de nada, de absolutamente nada, nada é desenvolvido, é um grande dramalhão adolescente e me irritou, porque tinha potencial para falar de algumas coisas, dessas coisas que eu falei, né, desses temas importantes e sensíveis, mas ela simplesmente não desenvolveu, só jogou na história e não desenvolveu nada disso. Eu achei esse final um final de bosta, porque eu não consegui nem ficar triste, eu sou muito chorona para livros de drama, quando alguém morre, e depressão, isso essas coisas, e eu não consegui ficar nem um pouco triste com esse livro. Eu não consegui nem, sabe, meus olhos não ficaram nem um pouco marejados de tão mal escrito, mal desenvolvido que foi essa história. Simplesmente não arrancou nada de mim, eu não senti nada. Sério, acho que foi o primeiro livro, assim, de que alguma coisa trágica, uma morte acontece e eu simplesmente não consegui sentir nada, porque não foi bem escrito. Mas, assim como o primeiro livro, eu acho que a questão da idade também, se eu tivesse lido com 13 anos, eu teria chorado muito, mas lendo agora, eu vi que é só um grande dramalhão adolescente que a autora não conseguiu desenvolver nenhum tema importante que ela colocou ali. E eu também não consegui sentir muita coisa, porque o livro inteiro é essa menina com o namorado dela e o Finn com a namorada dele. Então, no livro, eles não ficam juntos em nenhum momento. Então, tu não consegue fazer essa conexão entre os dois, sabe? Parece que, sei lá, parece que ela não conseguiu mostrar essa conexão, esse sentimento que eles tinham um pelo outro, já que ela passa o livro inteiro com outro cara e ele o livro inteiro com a namorada dele. Então, eu não consegui ver essa conexão entre os dois. Acho que também por isso que eu não consegui simpatizar no final do livro, porque simplesmente não houve muito sentimento entre os dois, porque como eles estavam com outras pessoas, então acho que isso acabou afetando também nessa minha opinião, porque eu não vi essa conexão entre eles. Eu comecei esse livro com vários julgamentos, mas depois que eu fui lendo devagarinho, eu até que tava gostando, só que depois foi tanta enrolação, tanto drama, eu via que nada estava acontecendo, e eu apertava lá no Kindle pra ver quantas páginas faltavam, e eu via que faltava pouca coisa, eu fiquei, meu Deus, mas nada tá acontecendo ainda, o que mais tem pra acontecer nessa história, se o livro inteiro foi um grande nada. Mas é isso, né, pelo menos eu li, então agora eu posso falar desses dois livros, posso falar muito mal deles com propriedade, porque eu li, tenho as minhas próprias opiniões, foi um saco, foi uma bosta, não gostei de nenhum dos dois.